Ora, então, só para recordar aqui o modelo em estrela, que é constituído por uma tabela central, que é a tabela dos factos, e um conjunto de tabelas que lhe estão ligadas e que dão este aspecto de estrela e que são as tabelas das dimensões. Também recordar aqui algumas características das tabelas dos factos, que, eh, pronto, como este relacionamento das dimensões com a tabela dos factos é de um para muitos, na tabela dos factos vamos ter aqui as chaves estrangeiras que ligam às tabelas das dimensões. Está bem? Depois, que mais informação é que temos na tabela dos factos? Temos aqui um conjunto de atributos que são os factos em si. E os factos são aquelas medidas que a gente pretende saber. Uh, Tipicamente, os factos são numéricos e aditivos, e esta tabela tipicamente está bastante normalizada, está bem? E a tabela dos factos é a tabela que é de longe a tabela maior aqui do modelo em estrela. Se repararmos, ela pode ocupar mais de 95% do espaço total aqui da nossa estrela. Portanto, lembram-se que esta situação de desnormalização faz com que se ocupe mais espaço, mas a tabela com mais peso na criação desse espaço, de facto ela está normalizada, ou muito normalizada. O mesmo já não se passa com as tabelas das dimensões. Portanto, as dimensões, se bem se recordam, permitia caracterizar os factos, portanto, é a forma que a gente consegue saber como é que os factos podem ser analisados ao longo de uma determinada dimensão. Ao contrário dos factos, as tabelas de dimensões são fortemente desnormalizadas e têm muitos atributos, resultante também dessa desnormalização. Lembram-se que, por exemplo, na tabela dos clientes, eu posso ter informação sobre a cidade onde moro, ou sobre o país, ou sobre depois suas características, por exemplo, o género, não vou dizer só que é M ou F para ser masculino ou feminino, vou ter também isso por extenso, masculino, feminino, em todos eles. Não tenho outras tabelas que estão aqui de lookup penduradas na tabela da dimensão, não. Portanto, são desnormalizadas, com muita redundância. E, por isso mesmo, têm também muitos atributos. Portanto, são tabelas que têm muitos atributos, estão muito desnormalizadas e, comparativamente à tabela dos factos, têm poucos registros, está bem? Embora até possam ter uns milhares valentes. Pronto, então este é o aspecto. Vamos ver então como é que nós, perante um problema, vamos construir este modelo em estrela. Pronto. E temos estes 4 passos que devemos seguir para criar o nosso modelo em estrela, está bem? Portanto, chega-se a uma empresa que necessita de uma data warehouse e o primeiro passo vai ser identificar aquele processo de negócio que é o mais relevante para o gestor e vamos procurar dar resposta a essas questões o mais rapidamente possível. Já vimos que a data warehouse não é obrigatória usar, só é usada se os gestores, os responsáveis, entendem que a querem usar, está bem? Ao contrário das bases de dados operacionais que os funcionários são obrigados a usar e que são vitais para que a empresa funcione, para que entre dinheiro. Tá bem? Portanto, ponto 1, identificar o tal processo inicial e depois os seguintes, não é? Para esse processo,
devemos escolher a granularidade. A granularidade que é qual é a precisão com que a gente quer obter, com que quer analisar os factos. E isto aqui, vamos ter que ir falando várias vezes sobre isto, sobre esta questão da granularidade, para que compreendam bem isto, está bem? Mas é importante a gente definir. E eu vou já dar um exemplo. Qual é a granularidade? A gente quer que analisar as vendas num determinado dia, ou é as vendas numa semana, ou só do mês? Portanto, só nisto que eu disse, estou aqui a ver várias diferenças na granularidade. A granularidade não é só isso, está bem? Depois temos que incluir, quero saber das vendas ao longo numa loja, de produtos ou não, ou de tipos de produtos, já vamos ver. Portanto, depois do processo, escolher a granularidade. Da granularidade obtém-se logo as dimensões mais importantes, mas depois isto deve ser refinado. E após as dimensões, vamos identificar os factos. Quando falo aqui nos factos, são os factos que estão presentes na tabela dos factos, está bem? Não é a tabela dos factos. Portanto, por exemplo, a gente identificar o processo de negócio pode ser a parte das vendas, e depois aqui os factos é que a gente quer analisar para as vendas. Claro que enquanto fazemos isto, este processo, ou seguimos estes passos, temos que ter sempre em atenção que não podemos estar a pedir coisas que não vamos conseguir obter dos dados disponíveis, está bem? Ok, então, como é que a gente consegue identificar o tal processo de negócio importante? Tipicamente tem que se conversar com as pessoas responsáveis da empresa ou dos departamentos ou de quem contratou. Temos que procurar analisar o processo e não tentar resolver o problema de um determinado departamento da empresa, está bem? Às vezes o processo é transversal a vários departamentos e é preciso analisar esse processo, está bem? Dessa forma. Portanto, nós vamos definir um modelo em estrela, mas depois certamente isto vai evoluir para outros modelos em estrela, em que teremos dimensões que são comuns aos vários modelos. São as tais dimensões conformes que nós também iremos falar mais à frente. Ok, tendo este processo de negócio identificado, vamos então escolher a tal granularidade, a tal precisão, o que é que a gente vai querer em cada linha daquela tabela, qual é de facto o nível de detalhe, precisão com que vamos poder calcular cada medida da tabela dos factos. Até tem aqui que é responder à pergunta: como é que se descreve uma linha da tabela dos factos? E naturalmente vocês estão em grupos e todos os elementos do grupo devem concordar com esta precisão, esta granularidade da tabela dos factos. Isto aqui pode parecer óbvio, mas já me deparei por muitas vezes a falar com vários elementos do grupo e uns pensarem uma coisa e outros pensarem outra relativamente à granularidade, está bem? Terceiro passo, identificar as dimensões. Da granularidade, vocês vão ver depois que saem logo um conjunto de dimensões. Pronto, mas se quiserem, as dimensões resultam desta questão, que é como é que os gestores da empresa descrevem os dados que resultam do processo de negócio. Como é que querem? É as vendas de uma loja, as vendas
feitas por um determinado vendedor ou por um caixa, daquele produto naquele dia, por aquele tipo de clientes. Pronto, são nestas questões a gente vê logo ali várias dimensões que são importantes analisar. Portanto, da granularidade a gente retira logo dimensões, mas depois ainda temos que analisar, porque pode haver outras dimensões que não tenham sido já identificadas e que temos que identificar. O quarto passo é identificar os factos. São aquelas medidas que vamos colocar na tabela dos factos. Colocando isto em forma de questão, é o que estamos a medir. Queremos saber o que é que estamos a medir e é isso que vamos colocar na tabela dos factos. Naturalmente, depois os valores que lá vamos colocar têm que estar de acordo com a granularidade. Nós já dissemos que a granularidade é aquele nível de precisão da tabela dos factos. Porque se a gente tem ali factos que têm precisões diferentes, então se calhar uns devem estar numa tabela dos factos e outros noutra, está bem? Mais uma vez, factos típicos são numéricos e aditivos, e tenho aqui exemplos de quantidade vendida, preço de custo, até o preço de venda, etc. Pronto, então é assim, querem definir um modelo em estrela, têm que seguir estes 4 passos, está bem? E no relatório também se pretende isso, e nos exercícios que a gente vai fazer também se pretende que façam isso, está bem? Qual é o modelo de negócio, qual é a granularidade, dimensões e factos. Ok, para ajudar a esclarecer isto, vamos analisar um exemplo, está bem? E é um exemplo clássico da cadeia de supermercados. Aliás, este exemplo até se encaixa no mesmo setor de atividade que o exemplo que vocês vão usar no trabalho prático. Tá bem? Então, vamos ver. Então, vamos supor que temos aqui uma cadeia de supermercados, portanto, uma empresa tem vários supermercados, mais uma vez, podíamos estar a pensar aqui em aspectos importantes que se colocam à gestão dessa cadeia de supermercados, mas vemos que claramente há aqui a questão das vendas, que tipicamente é um aspecto importante, assim também como há a compra dos produtos aos fornecedores, isso seria outra, portanto se quisessem 2 estrelas tinham aqui logo esses 2 exemplos. Vamos ver como é que é estes supermercados. Cada supermercado tem vários departamentos, ok? Portanto, são supermercados grandes, não é só, não são pequenas mercearias, aliás, têm produtos de mercearia, como também têm de limpeza, de higiene, às tantas, até podem ter livros, jornais, etc. Mais uma vez, isto tipicamente é usado em situações em que temos um grande movimento, muitos produtos, e interessa-nos saber como é que os produtos são identificados. Normalmente usa-se o código de barras, não é? O código de barras, se a gente for a uma loja destas, todos os produtos têm um código de barras e esse código de barras corresponde a um número que se encontra associado àquele produto na base de dados, está bem? Portanto, isto tipicamente é o óbvio. Ok, então vamos ver então vamos seguir os tais 4 passos. Vamos começar por pensar qual é o modelo de negócio que nós vamos implementar. E como eu tenho dito, aquele com que devemos iniciar é aquele que é mais relevante, aquele que tem maior impacto, está bem? Que é para
de facto começar aquilo que estamos a fazer, começar a ser útil, realmente útil, e que os órgãos de gestão queiram usar. Pronto, então, tipicamente serão as vendas. Onde é que a gente vai recolher os dados? Bem, na base de dados, porque isto vem das caixas registradoras. Em princípio isto vai registar numa base de dados, mas podíamos ter situações em que eram máquinas que produziam ficheiros, ou ter várias bases de dados que produziam informação que a gente necessitaria, está bem? Mas aqui tipicamente não interessa muito. Ok. Então, já tivemos aqui a ver que nos interessa o processo de negócio das vendas, e naturalmente que há aqui como objetivo, tipicamente, numa situação dessas, queremos que o lucro seja o máximo possível. Portanto, queremos aumentar o preço de venda o mais possível, com o mais baixo custo de aquisição, aumentar o número de clientes. Pronto, esses são os objetivos da gestão. Ok, então depois de termos estabelecido que era a parte das vendas em que nos íamos centrar, vamos passar para o segundo passo, que é a definição da granularidade. Ora, a granularidade, como tenho dito, que é de facto a precisão de cada registro, cada linha na tabela dos factos, leva-nos aqui para uma discussão acerca de o que é que nos interessa medir e de que forma é que nos interessa medir, e qual é, de facto, o que é que a gente pretende com isto. A gente pode pensar, bem, se eu quero a máxima granularidade, portanto, a maior precisão, eu vou armazenar na tabela dos factos cada venda individual de cada produto. E poderia fazer isso. Ou seja, isto é um supermercado. Se eu tenho numa fatura, vai lá um cliente e compra um pacote de leite e umas bolachas, isso aí daria 2 linhas na tabela dos factos. Uma para o pacote de leite, outra para as bolachas. Se o cliente voltasse lá no mesmo dia, umas horas depois, e comprasse outro pacote de leite, pronto, isso também poderia fazer parte da granularidade, se a gente quisesse cada venda individual. Estão a perceber? E então, na tabela dos factos estavam lá todos os produtos das vezes em que foram vendidas pelo cliente, mesmo que fosse lá várias vezes, pronto, aparecia lá isso tudo. Ora, o que é que acontece? É que, de facto, o ter esse nível de precisão, pronto, temos ali mais dados para trabalhar. No entanto, poderá não ser necessário ter isso tudo. E também ter esse nível de precisão pode nos dar aqui alguns problemas. Porquê? Porque se eu tenho ali todas as vendazinhas feitas dessa maneira, a minha base de dados pode crescer de forma demasiado depressa e atingir tamanhos que depois não conseguimos gerir, e depois vai tornar também as consultas mais lentas. O que eu quero dizer é que o gestor pode não querer saber hum, a venda de cada produto individualmente. Ele pode, por exemplo, bastar saber a venda daquele produto naquele dia. Ou seja, em vez de eu estar a guardar na, na tabela dos factos cada venda individual do tal pacote de leite, eu poderei só guardar que aquele pacote de leite foi vendido não sei quantas vezes naquele dia. Pronto. Já estou, a granularidade já não está a ser tão fina,
mas se calhar é o suficiente para o tipo de análise que quem vai usar a Data Warehouse vai necessitar, está bem? Claro que nesta discussão a gente pode, aliás, há aqui, podemos discutir também se nos interessa ao dia ou só ao mês, porque quem está a gerir a empresa não vai analisar as vendas de cada dia, mas se calhar vê isto mais por grosso, para o mês ou semanalmente. Mas às vezes nós temos que também fazer aqui um certo compromisso e terem atenção também o seguinte, que é, por exemplo, eu ter o registro das vendas diárias permite-me que eu consiga saber as vendas do dia 10 ao dia 15, por exemplo, ou do dia 12 ao dia 20, ou nos fins de semana, que são 2 dias. Portanto, às vezes o facto da gente ter, em termos de tempo, a granularidade definida para um determinado dia, não significa que eu vou querer analisar aquele dia em particular. Não, significa que eu consigo analisar os dados com a precisão do dia, cortar naquele sítio, naquele dia, ou no dia 1, ou no dia 3, ou no dia 5. Portanto, consigo fazer as análises dessa maneira. Muito bem, então, continuando, vamos supor que quero registar as vendas dos produtos por dia. Ora, eu não quero só saber que aquele produto foi vendido naquele dia não sei quantas vezes. Não. Então, se eu tenho várias lojas, eu quero saber que este produto foi vendido não sei quantas vezes, naquele dia, naquela loja. Pois em cada loja vou ter que ter um outro registro. Pronto. E se partirmos daqui, a nossa granularidade fica isto que aqui temos. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que consigo ter em cada registro da tabela dos factos, o facto é das vendas, não é? A venda de quê? De um determinado produto, numa determinada loja, num determinado dia. Ou seja, todos os produtos iguais àqueles, aquele pacote de leite, que são vendidos naquela loja, na loja da Guarda, naquele dia 25, correspondem a uma única linha da tabela dos factos. Ok? Portanto, o que é que poderia ficar na tabela dos factos? Poderia ficar que foram vendidos 25 pacotes de leite na loja da Guarda naquele dia 25 de março. Pronto. E isso é uma única linha. Se eu quiser saber se os produtos foram vendidos de manhã ou de tarde, não consigo. Não, a precisão é o dia. Se eu quiser saber se os produtos foram vendidos e foi vendidos pelo Caixa Joaquim, não consigo saber. Não consigo ir mais fino do que o que aqui está. Estão a perceber? Isto é a granularidade. Está a definir o nível mais fino de detalhe com que eu consigo ter, ou que eu consigo ter na tabela dos factos. Está bem? Portanto, vamos partir deste aspecto, analisamos o dia, eu vou querer ao longo da loja, vou querer saber qual foi o produto e então defino a granularidade desta forma, está bem? Como eu tenho já dito, a granularidade deve ser adequada às necessidades de análise. E se eu tenho esta granularidade, significa que não me interessa, por exemplo, saber se o produto foi vendido por um funcionário X, Y ou Z, está bem? Pronto, aqui temos a tal análise da precisão da granularidade.
se era ao nível da fatura, se era em termos do dia ou temporais, se era semanal ou mensal. eh, eh, Ali tivemos a ver o diário. eh, Portanto, arranjar aqui um compromisso que seja eh, adequado, que permita dar resposta sem problemas às questões que o gestor tem, mas que não tenha um detalhe então demasiado grande e desnecessário, está bem? Ok, isto aqui foi aquela discussão que eu tinha feito já. E passamos para as dimensões. Reparem, definida a granularidade, que é um aspecto muito importante, temos então aqui a questão das dimensões. E as dimensões são dadas logo pela granularidade. Lembram-se? A granularidade, o que é que dava? Era os produtos por loja por dia. Pronto. Então, produto, loja, dia, aqui está tempo, são as dimensões principais, que derivam diretamente da granularidade que foi definida. E também, como eu já disse, nós podemos estar sempre aqui a analisar, será que interessa saber quem forneceu aquele produto? Será que interessa saber qual foi o cliente que comprou o produto? Ou o empregado? Ou se o produto estava em promoção ou não? E nesta discussão, nesta análise, nós podemos eventualmente acrescentar novas dimensões e temos que revisitar a granularidade para ver se ela é afetada ou não. Bem? Por exemplo, se eu quero colocar o cliente, eu queria também analisar, e o cliente tipicamente deve estar, porque um dos aspectos fundamentais de uma loja destas pode ser a caracterização do cliente, não é? Saber a faixa etária ou até o género, se é masculino, feminino, etc. Portanto, se o cliente entra, então já fica produto por tempo, por loja, por cliente. Então isso significa que aquele produto, naquele dia, se a dimensão tempo é dia, naquela loja, foi lá 2 vezes. Reparem, se o cliente, imagina que temos aqui mais o cliente, se o cliente foi comprar o mesmo produto, naquele mesmo dia, naquela mesma loja, de manhã e de tarde, essas 2 idas ficam num único registro, está bem? Aquele registro, eventualmente, na quantidade. Se temos um facto que é a quantidade, nessa quantidade está a soma desses 2 produtos, dessas 2 vezes que ele lá foi comprar. Pronto. Então, as dimensões obtivemos, mas para já temos produto, tempo, loja. Esta tem a ver com aquela discussão. E nós podemos, em termos de dimensões, ver o aspecto com que está a ficar a nossa estrela. Portanto, temos tempo, produto, loja e vimos aquela dimensão promoção e achámos que era importante saber se aquele produto que foi vendido se estava em promoção ou não. Pronto. E não é só isso. Estando em promoção, qual era a promoção? Ok, está isto. E temos aqui o facto das vendas, ainda não sabemos quais são os factos, que é o que vem a seguir, que é definir quais são os factos. Pronto, os factos são tipicamente numéricos e aditivos, e eu tenho aqui vários exemplos, está bem? Ouçam, vocês quando estão a fazer o vosso trabalho, depois muitas vezes vêm-me perguntar que factos é que devem usar. Pensem nisso e vejam os exemplos que também vão sendo dados. Ok, a quantidade das vendas, ou o preço das vendas, aqui não temos, como não temos lá cliente, até podia ser o número de clientes que fez aquelas compras, enfim.
valores que são numéricos e aditivos. Reparem que eu ter o preço final daquela venda, que implica o preço unitário vezes a quantidade de produto, é um valor numérico e é aditivo, ou seja, o preço unitário vezes a quantidade, eu posso somar dois valores destes, né? Dá-me o valor que está a ser colocado em caixa, está bem? No entanto, o lucro também pode ser um facto, mas já não é aditivo, não é? Se eu disser o lucro de ontem foi de 10%, o de hoje foi 20%, eu somar os dois dá 30% e isso não é nada que me sirva, não tem representação com a realidade, está bem? Por exemplo, se nós temos cálculos que são frações ou percentagens, rácios, o que devemos guardar na tabela dos factos é os numeradores e os denominadores separados, que é para depois poderem fazer as contas, está bem? Já agora aqui acerca do que é aditivo ou não aditivo. Vejam que o preço unitário do produto também não é aditivo. Ou seja, um pacote de leite custa 1 euro, ou um pacote de açúcar custa 1 euro. Se eu compro tenho aqui um pacote de açúcar, desculpa, disse açúcar, está bem, pá, é um preço um bocado elevado, pá, é de açúcar, bom. Um pacote de açúcar custa 1 euro, tenho 1 euro. Amanhã, ou ontem, também vendi um pacote de açúcar também por 1 euro. Eu somar esses dois valores, tenho 2 euros, mas a questão é que eu ontem vendi 50 pacotes de açúcar e hoje vendi 30 pacotes de açúcar. Portanto, eu somar um com um que dá 2 também não tem significado. Tinha significado se fosse o preço unitário vezes a quantidade, por exemplo. Está bem? Isto foi só para esta análise. Ok. Tendo em conta os factos, o nosso modelo em estrela fica como está aqui. Portanto, temos aqui a dimensão data, que temos que arranjar atributos, a dimensão produtos também faltam os atributos. Nas vendas já temos aqui definido um conjunto de factos para a tabela dos factos, está bem? Note-se que quando estamos a fazer isto, temos que ter sempre em atenção se podemos obter estes dados da, da base de dados onde vamos buscá-los, não é? Também às vezes não é tão incomum como isso, ter aqui alunos a fazer o trabalho que querem dados que não existem, está bem? Não existem no exemplo que estamos a seguir, está bem? Ok. Depois de fazer tudo isto, vamos refinar, temos que estar sempre a refinar o modelo, ver as dimensões, quais são os atributos, olhar para os dados que temos e ver o que é que a gente lá pode pôr. Os factos também devemos revê-los, a ver se está tudo correto, a ver se está tudo de acordo com a granularidade, e verificar se está tudo consistente, está bem? Mas pronto, foi este aqui o, o, o resultado desta nossa análise para criar um modelo em estrela. Pronto. E refinando, podemos ter coisas como por exemplo este exemplo. Reparem que temos a tabela dos factos, já sabemos que é aquela tabela que tem uma dimensão muito maior que as outras. Vejam sempre que isto é um relacionamento de 1 para muitos. Portanto, tenho aqui as chaves estrangeiras. A tabela dos factos acaba por ter poucos atributos e tipicamente são numéricos. Portanto, se for a 32 bits é 4 bytes que ocupa cada uma destas coisas. Enquanto que as dimensões têm muita coisa. E olhem para aqui. Para o produto, número, nome, marca, categoria, subcategoria, departamento, tamanho de embalagem, tipo, o peso,
quantidade em caixa, largura de prateleira, pronto, pode ter muita informação. A promoção, também o número da promoção, tal, o tipo, se é tipo anúncio, cartaz ou cupons, pronto, uma data de informação, a loja, o nome, o número, o endereço, região, telefone, a área total, a área disto, pronto, tem um conjunto de informações bastante grande que caracterizam a loja. E a data que nunca se ligou muito nas bases de dados operacionais, porque era um campo data e estava feito. Aqui temos o dia do mês, o dia da semana, o mês, a semana do ano, trimestre, período fiscal, se é dia da semana, se é feriado, se é em que estação do ano é que está. Pronto, tem toda essa informação que é para quê? Para depois facilitar a consulta e as análises que são feitas às vendas, está bem? E temos aqui, então, este primeiro exemplo de criação do modelo em estrela. Vamos então ver estas dimensões e factos com um bocadinho mais de detalhe. Por exemplo, a dimensão data. E eu coloquei aqui um exemplo da dimensão data. Também coloquei aqui isto porque às vezes perguntam-me que atributos é que podem colocar na dimensão data. Pronto, muito bem, tem aqui exemplos de muitos atributos. E embora sejam muitos, olhem cá para o fundo. Ainda tem reticências, ainda mais, está bem? Temos aqui vários exemplos. A dimensão data, eu já falei da sua importância. Qualquer questão que tipicamente se faça está enquadrada num determinado período de tempo e já que isto é tão importante, nós devemos caracterizar a data o melhor possível, que é para depois se poder consultar muito mais facilmente, está bem? É muito mais fácil eu dizer quero saber as vendas nos fins de semana deste mês do que ter que estar a criar funções inline ali no SQL para conseguir saber quando é que é o fim de semana e definir o mês, está bem? A dimensão data tem aqui outra característica que é, embora muitas das outras dimensões, para se obterem os dados, vão-se buscar os dados a tabelas da base de dados operacional, por exemplo, a dimensão cliente, certamente uma grande parte das informações que lá constam fazem parte da tabela cliente da base de dados operacional. Na dimensão data já não se passa isso, não é? O que é que tem na dimensão, na base de dados operacional? Tem vários campos data e aqui é criar uma tabela com este conjunto de informações das datas. E esta tabela é para ser criada e serem lá colocados as datas. Por exemplo, imaginemos que a nossa Data Warehouse tem os dados dos 2 últimos anos. Muito bem, então esta dimensão data tem que ter todos os dias dos 2 últimos anos. Não é? 365 ou 366 registros por cada ano. E cada um dos registros tem toda esta informação. Está bem? A dimensão data, portanto, não são dados que se vão buscar à base de dados operacional, embora os valores depois que se lá metem, de facto, dependam dos valores que estão na base de dados operacional, não é? Ou seja, se esta empresa só tem dados desde há 2 anos, não faz sentido eu estar a criar uma dimensão data e colocar lá dados desde há 5 anos. Aqueles 3 primeiros anos não serviriam para nada, está bem? Mas esta é uma dimensão que
nós temos que a construir. É como se fizéssemos um calendário. E, portanto, é uma dimensão que, tipicamente, temos de ter um procedimento que vai criar este calendário, está bem? É uma dimensão sintética, é criada, vai lá, artificialmente por nós, está bem? Quando se cria a dimensão data, colocam-se lá registros para vários anos. Também para evitar que depois a base de dados fique fragmentada. Normalmente na dimensão data a gente coloca os dias e, portanto, há cerca de 365 ou 366 registros por ano. Nem sempre nós queremos na granularidade só o dia. Podemos querer ir a partes do dia. Ou se é manhã, tarde, ou as horas, ou até as horas e os minutos, ou segundos, etc. Claro que isto podia ser feito tudo na mesma dimensão, que era a dimensão do tempo, em que eu tinha o dia, mês, ano, hora, minuto e segundo, pronto, e tinha que criar registros para todos os segundos, um registro para cada um dos segundos do ano, está bem? Essa não é claramente a melhor maneira de fazer isso, está bem? O que se deve fazer é ter uma dimensão para os dias e cria-se uma outra dimensão para o tempo. Imaginemos uma situação mais simples, que é, eu queria saber as horas também. Então tenho uma dimensão data, tem 365, vai lá, 365 registros por ano, e uma dimensão horas que tem 24 registros. E não é por ano, não, só tem 24 registros mesmo. Estão a ver? Não cresce com o tempo, não, porque há só 24 horas por dia. Eu tenho aqui as contas, não por horas, mas por minutos. Imaginemos que queríamos guardar também os minutos. A precisão era até ao minuto. Se puséssemos os tais 10 anos de datas com os minutos, ou seja, numa única dimensão, em que tínhamos o dia, mês, ano, hora, minuto, isto daria, eu nem consigo dizer isto, 5 milhões, para cima de 5 milhões de registros, para conseguir armazenar esses 10 anos de datas com minutos. Se eu, em vez de fazer isso, colocar a dimensão data e uma dimensão para as horas e minutos, para os minutos, não é? Em termos de número de registros, ficava 5 mil. Estão a ver, comparar 5 mil com 5 milhões. Portanto, se trabalharmos com datas, com frações de dias, claramente devemos usar uma dimensão para a data e outra dimensão para o tempo, está bem? A dimensão produto. Na dimensão produto, nós devemos caracterizar também os produtos o mais possível. É muito importante numa venda a caracterização dos produtos e enquanto que na base de dados operacional, tipicamente os produtos estão ligados às subcategorias, às categorias, às marcas, tipo de produtos, etc., tem um conjunto de tabelas à volta que os caracterizam, nós vamos colocar tudo isso na nossa dimensão. Vamos desnormalizar todas essas tabelas e criar uma única tabela com todos os atributos que nos interessam, está bem? Claro que isso vai fazer com que a tabela do produto tenha muitos atributos, como eu digo, podemos ter 50 ou mais atributos descritivos, contextos,
que entre vários produtos se repetem e que, portanto, vai ocupar muito mais do que aquilo que necessitaria se estivesse normalizada. No entanto, já vimos, a tabela dos factos ocupa cerca de 90 e muitos por cento do espaço total da data warehouse. Portanto, aqui, mesmo que haja aqui maior ocupação de espaço, ela não é significativa, está bem? E o facto de ter cá categoria, subcategoria, depois marca, etc., isto vai permitir que fazer o chamado drill down e o roll up. O drill down é ir aumentando a precisão da pesquisa. Por exemplo, posso começar por ver, ok, quero ver as vendas de laticínios. Pronto. Estou por exemplo, a ver uma categoria. E depois posso ir mais fino, fazer o tal drill down e ir para as vendas de iogurtes. Pronto, já estou a aproximar mais. E depois iogurtes da Danone. Pronto, então já estou a ver dentro daquela categoria ou subcategoria ir à marca. Portanto, eu posso fazer o drill down ou ao contrário, fazer o roll-up. Eu estou a ver ali as vendas dos iogurtes da Danone e quero ver todos os iogurtes. Pronto. Ou de todos os laticínios. Pronto. Então estou a fazer o chamado roll-up, está bem? Isto nós depois na parte do Discover faço com hierarquias, como também demonstrei da outra vez. Dimensão loja. Mais uma vez, vamos colocar aqui toda a informação que é possível colocar acerca da loja, de modo a que se possam fazer as consultas que são necessárias. Aqui até temos o distrito, região, estão a ver, depois dá para ver as várias lojas num determinado distrito, as vendas por distrito, ou por concelho, ou por áreas. As vendas das lojas têm uma área de mercearia superior a não sei, a um determinado valor. Como é que são as vendas de frutas e legumes nessas, comparativamente com as que têm área menor, etc. Pode-se fazer depois toda esta análise, está bem? Até a data de inauguração, número de caixas, pronto, há aqui muitas informações. Relativamente à dimensão promoção, a dimensão promoção é uma dimensão especial, porque é através das promoções que o gestor consegue, de uma forma mais direta, afetar as vendas de um determinado produto. Ou seja, se quer vender mais produtos, tem que se pôr esse produto em promoção, fazer uma promoção com esses produtos, e há vários tipos para fazer promoções. Pode ser a redução de preços, simplesmente anúncios, a colocação dos produtos na própria loja e os mostruários ou ilhas, cupons com descontos, portanto, seja como for, a promoção, a dimensão promoção é muito importante para este tipo de análise, está bem? E tenho aqui mais uma vez um exemplo com vários tipos de promoções. Nós, neste exemplo, colocámos uma única promoção, uma única dimensão promoção, mas podemos ter ali várias dimensões, cada uma correspondendo a um tipo de promoção, está bem? A redução de preço era uma promoção, um tipo de promoção, era uma dimensão, o anúncio era outra dimensão, etc. Podíamos ter assim várias dimensões de promoção. Já que estou a falar aqui nesta questão das promoções, reparem que nem sempre os produtos estão em promoção. E pronto, imaginemos que tínhamos aqui algumas promoções. Ok, quando estava a vender aquele produto estava em promoção, na chave estrangeira aparecia lá
o valor da chave primária dessa promoção. E a questão que aqui que se coloca é, então, e se aquele produto que estava a ser, que foi vendido, não estava em promoção? Significa que a chave estrangeira não tem que ligar a nenhum registro da tabela promoção, da dimensão promoção. E ficaria a nulo. Ora, quando nós estamos aqui a trabalhar na Data Warehouse, procura-se evitar os nulos. Até algo que a gente deve fazer naquele processo de ETL, quando estamos a fazer o carregamento. Nesta questão das promoções, como é que a gente consegue evitar um nulo? Ou seja, como é que a gente coloca um produto que foi vendido e não estava em promoção e ligá-lo à tabela das promoções? Pois bem, o que fazemos nesse caso é criamos uma promoção que é tipo sem promoção. E pode-se dar o atributo 1 ou 0, ou o que quiser. E os produtos que não são vendidos sem promoção já têm ali um valor para colocar na chave estrangeira, está bem? Vamos tentar evitar ter chaves estrangeiras a nulo, ok? Ok, querendo analisar a promoção, esta dimensão promoção, algumas questões podem ser vistas. Por exemplo, será que depois, pela utilização daquela promoção, houve um aumento da venda dos produtos? É o chamado lift. Ou a gente disse que ia fazer aqui uma promoção lá das batatas fritas e então uns dias antes da promoção se iniciar, houve uma diminuição da venda de batatas fritas porque os clientes estão à espera da promoção para depois comprarem. Portanto, houve aqui um time shifting. Se houve um time shifting, temos que ver, será que esta promoção deu lucro? Será que aquele decréscimo acabou por anular o eventual lift das vendas daquele produto? Ainda há aqui outro problema, será que eu pus em promoção as pastilhas de uma marca e então isso fez diminuir a venda das pastilhas de outra marca, ou seja, no total, será que aumentou as vendas ou simplesmente as vendas que houve a mais de um lado foram as que reduziram do outro? Será que houve uma canibalização dos produtos, de um produto pelo outro? Portanto, devemos analisar se de facto houve aqui um crescimento do mercado, ou seja, se eu propor ali em promoção num determinado produto, se eu de forma global consegui vender mais. Portanto, ter aqui um market growth, um crescimento de mercado. E, claro, o que interessa no meio disto tudo é qual foi o lucro da promoção, ou seja, tendo em conta todos estes aspectos, será que a promoção teve lucro ou não? Ainda relacionada com a promoção, também temos aqui uma questão que é saber que produtos é que estavam em promoção e não se venderam. Porque há aqui um aspecto interessante que é o seguinte, nós numa base de dados tipicamente registamos o que acontece, não é? Provavelmente a gente não pensa muito nisso, mas é o que estamos a registar, é o que aconteceu. E eu posso querer saber o que não aconteceu, que é o que se passa neste caso. Querem ver? Por exemplo, imaginemos que eu tenho, de facto, um produto que está em promoção, são os camarões, tenho os camarões em promoção, mas não foram vendidos. Se estavam em promoção e não foram vendidos, se não foram vendidos, ele não vai aparecer na minha tabela dos factos. Os factos é das vendas, não é o das não vendas. Também poderíamos ter factos com as não vendas, mas
será que devíamos ou não? Não é? Porque se Não eu se quero... pode. Peço desculpa. Sim, Eu ia dar uma opinião. Tipo, diz. fazer apenas o cálculo e não guardar, apenas fazer um cálculo local e mostrar o cálculo no fim, qualquer coisa assim. Pois, mas que cálculo é esse? Quer dizer, tens que o pôr em algum sítio, não é? Sim, fazer localmente, não no servidor, na base de dados, mas no output. Vai buscar os dois dados e faz o cálculo e pronto. Não sei se seria mais fácil. Sim, de qualquer das maneiras, isso é uma outra tabela de factos. Porque tu precisas saber para aquele dia, para aquele produto, naquela loja que estava em promoção e não foi vendido. Portanto, se eu quero saber algo que não aconteceu, neste caso, produto que estava em promoção mas não se venderam, eu tenho que criar uma nova tabela dos factos. E este tipo de tabelas chama-se cobertura de promoção ou de tabela de eventos. É uma tabela que tem as mesmas dimensões, data, produto, loja, promoção. O que é que se vai registar? É os produtos que estiverem em promoção naquele dia, naquela loja, portanto, com aquela promoção. Ou seja, eu tenho uma tabela dos factos com as vendas e tenho a tabela dos factos com os produtos que estão em promoção naquele dia. Nessa tabela eu não vou ter factos. Porquê? Eu não quero registar o que se vendeu, porque o que se vendeu está na outra tabela. Nem o custo, porque isto tem tudo a ver com as vendas, nem o número de clientes, tem tudo a ver com a outra tabela dos factos. Portanto, é uma tabela de factos sem factos. Só tem a dizer que aquele produto, naquele dia, naquela loja, estava em promoção. E se eu tiver uma tabela de factos que me diz que aquele produto naquela loja, naquele dia estava em promoção, e tenho outra tabela que tem os produtos que foram vendidos naquela loja, naquele dia, com aquela promoção, eu posso trabalhar com estas duas tabelas de factos, nomeadamente para saber se um determinado produto estava em promoção e não se vendeu. Pronto, consigo fazer outras coisas, mas também consigo obter isso. Está bem? Portanto, se quero saber, portanto, vou naturalmente fazer o que é que está bem? Analiso os produtos que estavam em promoção num determinado dia, analiso aqueles que se venderam, faço uma subtração dos dois e tenho os produtos que estavam em promoção, mas não se venderam. Está bem? Pronto, é uma técnica que se pode fazer, está bem? Aqui tínhamos, portanto, nós podemos ter várias estrelas, está bem? Temos falado só aqui numa estrela para as vendas, aqui era outra estrela, embora tivessem as mesmas dimensões, outra estrela para os produtos que estavam em promoção. Ou também vocês poderiam dizer, ok, não, tenho uma estrela só que os produtos estavam em promoção e não se venderam, mas já aplica outros cálculos. Ok, tenho aqui ainda um outro aspecto para discutir convosco, que é, ok, eu tenho colocado aqui a dimensão data, em que temos o dia tipicamente como a precisão mais fina relativamente ao tempo em que o produto é vendido. Mas eu posso querer ir mais longe. Imaginemos que eu... Sim, disse. Peço desculpa interromper. Podemos fazer uma pausazita? Já estou a acabar. Ok, professor. Uma situação em que eu quero registar cada venda do produto, cada venda individual, portanto, correspondente a cada linha de venda ou cada linha de fatura, se for uma fatura. Pronto. Numa situação deste género, portanto, eu tenho aqui, se eu estiver a fazer vendas por dia, o que tinha era, por exemplo, o produto, a data, a loja e a promoção. Isto aqui representa a minha tabela dos factos.
Se eu quiser ir com uma precisão maior, em que eu tenho também o número da fatura associado, então a minha tabela dos factos vai ter que ter aqui também o número da transação, ou o número da fatura, ou o número da venda, a dinheiro, etc. O que acontece é que este número de transação, vocês podem dizer, ok, isto é uma chave estrangeira e vou criar uma dimensão fatura. Só que eu não preciso de criar essa dimensão. Porquê? Porque todos os dados da fatura já estão nas outras dimensões. Já está o cliente, já está a quantidade, está aqui nos factos, já está o produto, já está essa coisa toda. Então, na realidade, seria uma dimensão vazia. Então, o que a gente faz é, numa situação destas, simplesmente guardamos também o número da fatura ou o número da transação que tenho aqui, e não se liga a nada, não é uma chave estrangeira, é simplesmente o número da fatura, está bem? Isto aqui é chamada a dimensão degenerada, com o número da transação. Porquê? Porque eu não preciso de ter dimensão nenhuma. Isto ligar-se a uma dimensão, mas como todos os dados dessa dimensão já estão noutras dimensões, ou nos factos, isto não é preciso, está bem? Era uma situação que pode também acontecer. Pronto, é o que está aqui a ser explicado. Reparem que este número de fatura não é só para este registro. Portanto, numa fatura, se são feitas vendas de vários produtos, esse mesmo número de fatura vai aparecer em vários registros da tabela dos factos. Ok, então para terminar o exemplo, e este é o último slide, algo que é muito importante obter é o cálculo do espaço que a data warehouse vai ocupar. Portanto, isto é um processo que pode não ser muito simples, está bem? Eu vou mostrar aqui um exemplo baseado em alguns pressupostos, mas se nós tivermos as informações, porque temos os dados e podemos fazer select às tabelas, temos que obter estas informações diretamente das tabelas. Para o nosso exemplo aqui, vamos supor que na granularidade era de facto produtos vendidos em cada loja, em cada dia. E quero analisar isto para 3 anos. Está bem? E o número de produtos é 100.000, ou seja, temos 100.000 produtos diferentes. Mas daqueles 100.000 produtos diferentes, apenas 20% são vendidos diariamente em cada loja. E tenho 100 lojas. Está bem? Pronto. Se olharmos para a nossa tabela dos factos, quantos atributos é que tem? Tem produtos vendidos em cada loja em cada dia, temos aqui 3 dimensões, e depois tínhamos mais 5 atributos que corresponderiam aos factos. Já nem me lembro quais eram, mas se olharmos cá para trás, era unidades, tínhamos aqui os 4, unidades vendidas, custo de compra, valor de venda, número de clientes, e ainda havia aqui da promoção. Ok, então, onde é que estávamos aqui? Supondo que estamos a usar aqui registros de 32 bits, dá 4 bytes para cada um dos atributos, no total temos 32 bytes. Ou seja, cada registro da tabela dos factos ocupa 32 bytes. E agora a grande questão, que é onde normalmente vocês têm dúvidas, é como é que eu calculo o número de registros. Neste caso particular, até é fácil, porque eu tenho aqui esta indicação, está bem? Vamos lá ver como é que é neste caso. Então, é para 3 anos vezes 365 dias, que é para saber o número de registros. Depois, tenho 100 lojas, quero saber quanto é que é em cada uma delas, e já sei que apenas 20% dos produtos são vendidos diariamente. Ora, 20% de 100.000 são 20.000. Multiplicando isso tudo, tenho o número de registros da tabela dos factos para 3 anos, neste pressuposto. Multiplicando este número pelos 32 bytes, tenho qual é o tamanho da data warehouse para 3 anos, por 3 anos.
E atenção, eu estou a calcular apenas o espaço ocupado pela tabela dos factos. Não estou a ligar nada às dimensões. Porquê? Porque já tinha dito que a tabela dos factos conta para 95% ou mais do espaço ocupado da data warehouse, está bem? Só quero reforçar aqui que, neste caso, estas contas foram fáceis de fazer por causa desta nota que aqui tenho, está bem? No vosso caso, naquilo que vocês vão fazer, não existe isto. Vocês, se querem saber esta informação, têm que a obter a partir de queries à base de dados, está bem? E com isto termina aqui a nossa análise deste exemplo.